investimentos. Hoje o ProTalks vai trazer um tema um pouquinho diferente. Estou aqui com o Thiago Reis da Suno Research. Thiago, muito prazer por ter vindo aqui, muito obrigado. A gente que aí tem um tempinho de se conhece há um tempinho, né? Até antes um pouquinho da Suno. Você me conheceu antes de eu criar a Suno, lá na formulação. Exato. A gente discutiu alguns conceitos. Eu lembro daquele nosso almoço lá no Bar do Alemão. Foi muito bacana. Aqui no Dourado, dá para ver o Dourado daqui. Maravilha. Para quem não conhece, né, quem é o Thiago, né? Qual é o histórico do Thiago e o que é a Suno Research? Vamos começar da onde que eu vim, né? Eu nasci em São Paulo, estudei em bons colégios e lá no final do meu mandato no colégio, vamos dizer assim, tinha o buzz da eleição de 2002. Né? E eu não sabia muito para onde que eu ia direcionar minha carreira. Eu ia me formar lá no final de 2003 e no começo do ano você começa a pensar o que você vai fazer da vida, né? Alguns já antes, mas eu naquele momento tinha essa dúvida. E o que saía no noticiário mexia um pouco com o imaginário do jovem, que era a bolsa subindo e caindo todo dia, tinha o famigerado risco país, que nem se fala mais tanto, naquela época se falava bastante, era a primeira eleição do Lula e aquilo chacoalhou os mercados, o dólar foi para R$4, estamos quase em R$4 hoje, mas naquela época, por conta da inflação, R$4 era muito mais assustador, foi de 2 para 4 em pouco tempo, aquilo chacoalhava também com a bolsa, e aquilo gerou um certo interesse meu. E daí eu tive uma certa sorte, né, coincidência do destino, quis começar a estudar aquilo e daí fui na livraria que ficava perto da minha escola, no meu colégio, e por sorte fui na seção de investimentos para tentar entender um pouco aquilo e caí num livro do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, e me identifiquei muito com aquilo. Meu pai já investia e eu falei, pô, quero começar a investir. Ele tinha um clube lá meio largado, que assim, tipo, tinha um valor de um carro popular na época, não era muito dinheiro, e estava meio largado e falou, pode tocar aí. Né? Não é que estava mal gerido, mas estava subgerido, vamos dizer assim, estava solto. E ele me deu para tocar aquilo e foi um momento muito propício, tanto para a Bolsa como para as escolhas que a gente fez. Né? Assim, foram escolhas muito baseadas numa matemática simples, boba, porque era o que eu sabia na época, mas felizmente simplicidade no mundo dos investimentos ajuda. Assim, comprei empresas basicamente lucrativas, rentáveis e que estavam negociadas em múltiplos baixos, que era o que fazia sentido para mim naquela época e é o que faz sentido para mim hoje. Lógico que a gente vai aprendendo sempre. Naquele momento eu não sabia precificar growth, por exemplo. Hoje já tenho um pouco mais growth, crescimento, né? Hoje já tenho mais noção a respeito disso. Lógico que a gente está sempre aprendendo, aprendo até hoje. Né? Acho que até o Warren Buffett aprende até hoje. Ele lê 500 páginas por dia, porque será? Não é para perder tempo, né? É para tentar aprender. Então, essa é uma questão do mundo dos investimentos, você está sempre aprendendo. Daí comecei a gerir aquele fundo, o negócio foi super bem, até teve um vento a favor, mas as escolhas superaram a média da bolsa naquele momento. Vários cases bons que a gente investiu, as siderúrgicas, Gerdau, Usiminas, Alpargatas, que foi o melhor case nosso na época do clube, e a gente foi fazendo o chamado 3F, né? Family, Friends and Fools. Legal. Se bem que os Fools se deram muito bem, todo mundo se deu muito bem. Transformei aquilo num fundo e vendi depois de formado, vendi em 2014 minha participação para os outros sócios, que eram meus sócios no fundo. E daí aloquei praticamente tudo que eu tinha em fundos imobiliários e na época que nós nos conhecemos, eu estava naquela fase semi-aposentado, né? Na verdade, estava aposentado, mas estava irritado de não fazer nada, né? Essa é uma questão muito importante de falar, porque muitas vezes as pessoas têm o sonho de morar na praia, né? Na verdade, geralmente quem tem esse sonho é quem está num trabalho que não gosta. Porque é chato ficar sem fazer nada. Eu fiquei quase 2 anos, fiquei 1 ano e meio sem fazer nada. Quer dizer, fui fazer minhas coisas lá, fui fazer o Caminho de Santiago, fui para Cuba conhecer, lógico que não me identifico com o que acontece lá, mas é um lugar histórico bacana, parece que você voltou no tempo, e fui fazer minhas viagens, mas tem uma hora que cansa, né? Você quer fazer algo a mais. E daí fui pesquisar uma série de modelos de negócios que combinavam coisas que eu já via que funcionavam, basicamente internet e finanças. Joga no liquidificador e deixa eu ver o que sai. E daí vi uma série de modelos de negócio interessantes nos Estados Unidos e basicamente a gente está, de certa forma, tropicalizando o que tem lá. Obviamente que tem que adaptar muita coisa, a legislação é diferente, o brasileiro tem uma questão de uso de rede social bastante intensa, então a gente tem que se adaptar a isso. E é isso que a gente faz. Basicamente a gente entrega análise, educação, informação
cada vez mais ferramentas e comunidade para investidor, que a gente acha que é um dos gargalos do desenvolvimento do país, a falta de investidores. Lógico que tem uma questão da poupança nacional que precisa ser mais resolvida, as pessoas precisam sim poupar mais. O Brasil, infelizmente, depende muito da poupança externa. Existe uma série de estatísticas aí que mostram que 95% dos brasileiros não poupam. E mesmo dos que poupam, a gente acredita que boa parte deles, para não dizer quase que a totalidade, investem em veículos ineficientes. Aí daí surge a estratégia talvez de crescimento da Suno, além de olhar para o modelo de negócio e tal. Lógico. Conta um pouquinho da estratégia, Lógico, como é que a Suno, de fato, a Suno, day one ali da coisa? A Suno, ela nasce com uma visão em mente, que eu acho que é única no nosso setor, quando eu digo setor financeiro, sim. Tá? Que a gente vê que todo o modelo de negócio do nosso segmento depende de manter o consumidor em erro. É triste dizer isso, mas o que aconteceria com o gerente de banco que virasse para o seu cliente e falasse: não aplica nessa capitalização que não vai render, aplica no Tesouro Direto? Será que ele vai ser promovido por ter feito um bem para o cliente ou vai ser demitido por não ter cumprido a meta de venda de capitalização? É um debate intenso, mas por que isso acontecia e isso está mudando? Porque antes o Google dos investimentos eram as agências bancárias. O consumidor, o investidor, ia na sua agência bancária para ter informação. Só que hoje o Google dos investimentos é o Google. Obviamente que não é só o Google, é LinkedIn, Twitter, Quora. Acho que até conecta com a próxima pergunta, você pode concluir o que você está falando, mas que é a explosão hoje de influenciadores na área de investimentos. A quem você atribui isso? Acho que tem uma oportunidade aí gerada. Lógico. Mas que você... Eu atribuo a isso, é que o consumidor ele foi tão sangrado, e não é só aos bancos não, corretoras, outras empresas produtoras de conteúdo que criam uma farsa, o consumidor ele se sente enganado e isso abre um espaço para algo que a Suno faz e alguns outros influenciadores também fazem muito bem, que é educação, educação, educação. Essa é a única vantagem competitiva que a Suno tem em relação a todo mundo. Nós podemos educar, o gerente do banco não. Muitos outros não. Porque se ele educar, o cara vai começar a questionar. Ah, então você lucra muito em cima de mim com a venda de COI? Por isso que você quer me vender COI? Né? Ah, você lucra muito em cima de mim, em cima de capitalização? Por isso que você quer me vender capitalização? Porque a pessoa é informada, né? Eu acho que exato. Então, todos os modelos de negócio dependem de manter o consumidor nas sombras. E daí nasce até o nome da Suno, de sol em Esperanto. Que nós queremos criar um modelo de negócio que seja bom para os dois. Que é levar luz aonde só existem trevas. Daí a figura do sol, Suno, sol, que até é de sun, né? Que é levar luz onde existem trevas. E a gente tem a crença que o consumidor que é impactado pela luz, pelo um conteúdo educativo, não quer mais voltar para as trevas. O cara que aprende que capitalização não tem como ser um bom negócio, ele não quer voltar para a capitalização. As pessoas estão sempre indo para frente. Né? Existe uma informação aí, acho que conecta com um outro assunto, que é cada vez mais o consumidor empoderado. Né? A gente fala de consumidor... vivemos na era da transparência. Total. E aí agora olhando, mesclando aí 2 ou 3 assuntos ao mesmo tempo, né? Falando agora sobre um tema que está muito em voga, que é a transformação digital, que na minha visão, a gente está falando essencialmente de transformação, não digital necessariamente, transformação do modo geral. Como é que você enxerga, agora do ponto de vista de uma empresa, né? Uma empresa às vezes até tradicional, como é que você enxerga essa empresa hoje, você como investidor, a empresa que hoje está dedicando esforços para investir nessa transformação? Como que o investidor hoje, que às vezes está visando ali os proventos, os dividendos que advêm dessas empresas, como é que você como investidor enxerga as empresas alocando o seu caixa em investimentos relacionados a essa transformação? Porque aí você como investidor tem que ter 2 conhecimentos. Conhecimento comportamental, de que as pessoas estão mudando, então uma leitura aí mais orientada a movimentos sociais que desencadeiam essas transformações, e ao passo que também você vai analisar os valores absolutos, né, de uma empresa, né? Valuation, enfim, tudo aquilo que você está entendendo como indicador para o investidor. Como é que você, como investidor, enxerga ou habilitaria pessoas a enxergarem que isso é importante numa empresa hoje que precisa ser investida? Cara, é totalmente importante o que você falou. E isso é muito duro para investidores que só olham os números. E eu vou te explicar um pouco mais. Porque quando você analisa os números, basicamente você está olhando o passado, você não está olhando para o futuro. E o negócio no passado pode ter sido muito bom. O que não garante? O que não garante o futuro. E a internet está empoderando o consumidor
como nunca, mas não só o consumidor, está empoderando potenciais concorrentes. Eu vi uma apresentação muito interessante outro dia que mostra que muitas vantagens competitivas que as grandes empresas tinham caíram todas por terra simultaneamente. Então vamos lá. Recrutamento. Antes, só uma grande empresa poderia recrutar Michael Page, um headhunter caro. Sequer está na cabeça das pessoas, porque as pessoas querem trabalhar em tal empresa. Raramente vão ter vontade de trabalhar numa empresa... Tinham essa vontade de trabalhar numa empresa pequena. Acabavam trabalhando porque tinha, mas as pessoas tinham o sonho da multinacional. Isso vem se transformando muito. Isso acabou. Isso acabou por conta do LinkedIn e por conta das ferramentas sociais. Eu recruto muita gente, por incrível que pareça, por Instagram. As melhores pessoas que a gente contrata hoje, lógico que no passado a gente contratou muita gente boa, mas tá vindo muita gente boa, por incrível que pareça, por Instagram. O cara já está acompanhando a gente, já vem, vamos dizer assim, modelado com o jeito de pensar nosso, já vem meio que quase que adaptado à cultura da empresa sem nunca ter pisado na empresa. Né? Porque o cara vai respirando os ares da empresa, ele já entra muito mais numa curva de aprendizado muito maior. Ele já sabe um pouco da cultura da empresa. Isso não existia no passado. Né? Então, hoje, qualquer pessoa tá te acompanhando nas redes sociais, pode ser uma pessoa que você vai contratar. Ou você pode ir atrás, você pode ir no LinkedIn, quero contratar, cara, o cara de vendas da Ambev. Você tá um clique away de distância. Vai lá no LinkedIn, digita representante de vendas Ambev, vai vir um monte de cara, você vai chamando um a um. Interessante. Isso não era possível no Esse passado. ano, acho que está rolando muito. E você acha que, e aí olhando um pouquinho ainda para a estratégia da Suno, quando hoje você adota muito a tua imagem como sendo uma pessoa para levar, inclusive, a marca Suno, essa estratégia, que eu vejo que funciona bastante para a Suno, você acha que isso é exclusivo de empresas que nasceram digitais? Ou você acha que, de alguma maneira, as empresas, inclusive você investe, poderia se aproveitar a estratégia nesse sentido? Tua visão, assim, muito obviamente que cada caso é um caso, não dá para generalizar. Tem empresas que são puramente B2B, sei lá, uma Vale. Né? Assim, são grandes empresas que compram Arcelor, são um monte de siderúrgica da China. Os clientes só têm internacionais de várias línguas, então não sei o quanto que se adaptaria essa nossa abordagem para todo tipo de negócio. Estou só pegando esse exemplo aqui. E até é bom ter pego esse exemplo porque a empresa tem que ser sem telhado de vidro, porque se acontece o que aconteceu com a Vale, o que você acha que vai acontecer com a imagem de uma pessoa, com o comentário ali, o comentário da torcida no negócio do CEO? Realmente é um negócio que expõe. Eu sempre brinco, né? O que aconteceria se o presidente de um grande banco ou de uma grande empresa de telefonia fizesse isso, né? Essa exposição. Certamente os comentários da torcida não seriam tão... Especialmente alguns setores, né? Tem muito. Então, tem muita empresa que vive de manter o consumidor em erro. Então, não dá para fazer. As redes sociais elas só são disponíveis, vamos dizer assim, para aqueles que têm uma transparência grande, porque se você não tiver, você vai ser massacrado. Então é mais ou menos isso que a gente tem a dizer. Uma coisa que nós fazemos é educar. A gente acredita que boa parte das empresas do setor financeiro, se educarem, bate no bottom line, bate no lucro, né? Então eu vejo que toda empresa, em algum momento, toda pessoa também, em algum momento, vai se encontrar numa bifurcação. Ou você é fiel ao seu lucro, ou você é fiel às pessoas que te acompanham, seu funcionário e principalmente seus clientes. Qual caminho você escolhe? E depois, para voltar para trás, se você escolher o caminho do lucro e não o caminho da educação, o caminho da transparência, depois para voltar para trás e vir para cá, cara, você já está acostumado com aquele lucro, o Itaú já está acostumado com aquele lucro de 6 bilhões por trimestre. Ele não vai mais se ficar feliz com um lucro de 1 bilhão, entendeu? Tipo, então não dá mais para voltar para trás. Tem uma complexidade tão inerente a isso, então, no sentido de que essas transformações, essas mudanças de caminho que uma empresa está consolidada, como o Itaú, por exemplo, teria uma dificuldade muito grande de fazer essa volta. Tem que ver empresa em empresa, né? Não dá para generalizar, mas empresas que vivem de manter o consumidor em erro é muito difícil, cara, porque é até culturalmente difícil, porque imagina que você tem um gerente que sempre foi baseado em meta de venda de capitalização. Cara, a cultura dele é outra, entendeu? Tipo, é de vendas, não é de resolver o problema do cliente, é de vender empurrando e inventando um caminho lá, e até às vezes emotivo, me ajuda a bater minhas metas. E fica nesse clima, né? Então, é difícil de se adaptar. O Zeca da Tarpon, ele soltou uma frase um dia desses que eu gostei muito. Ele falou,
e é mais ou menos assim, não lembro exatamente as palavras, né? Ele falou, é mais fácil o novo substituir o velho do que o velho se modernizar. Aquilo lá me marcou bastante e é algo que eu acredito bastante. É como o próprio, se tiver a oportunidade de assistir, a primeira entrevista que nós fizemos foi com o Pier Marcondes do Meio Mensagem. Ele falou da teoria da pirâmide bimodal, né? Que você pega a empresa quando ela tem, precisa se transformar, uma empresa mais tradicional, você tem a ponta de entrada como um fator muito, né, que é o bico da pirâmide, difícil de entrar, de mudança. A mudança, a inovação, a coisa não entra. Porque já no processo de uma empresa como a Suno, que é mais recente, mais nova, a pirâmide é invertida. Ou seja, a absorção de tecnologia, a absorção de modelos de pensamentos diferentes é muito mais adequado para a transformação. E ele ainda ousa dizer que é impossível uma empresa tradicional se transformar 100%, pelo menos no médio, quiçá longo prazo. O que você pensa? Cara, eu não vou dizer que é 100%, mas é... Muito difícil, né? 90 altos por cento. A Magazine Luiza conseguiu. Né? Lógico que talvez ainda não entrou a Amazon pesada no Brasil. O que muda? O que faz essa... Eu não conheço tão a fundo, tá? Eu tenho amigos próximos do pessoal, então eu vou falar assim, o que eu ouvi. Né? Criaram um laboratório de inovação lá, uma sede apartada para esse pessoal e deram meio que carta branca pro pessoal. E assim, matem o nosso negócio, sabe? Que é a história do próprio Magaldi, né? O motor 2, né? Detonando o motor 1, né? Digamos assim, na história. Mas legal, Thiago, pra gente concluir assim... Mas eu não sei se é isso, então eu tô falando que chegou para mim de mais de uma fonte. Perfeito. Entendeu? E pra gente concluir, uma pergunta mais existencial. Se não fosse a Suno, o teu negócio, qual seria o teu negócio? Cara, é uma boa pergunta, viu? Porque eu sou apaixonado por investimentos. Mas eu também, cara... Se é para passar o pé nos outros e ficar vendendo capitalização, eu prefiro ficar em casa, entendeu? Para mim isso não é investimento. Tem princípios que vêm antes da paixão. Então, seria difícil encontrar um modelo de negócio que esteja envolvido na minha paixão e que tenha uma viabilidade, enfim, que tenha aderência com os valores os quais eu acredito que, ficar vendendo... E o que é essencial para você, Thiago, como pessoa? Cara, dormir tranquilo. Muito bem. Esse eu acho que é o number one. Melhor resposta. Assim, dormir tranquilo, isso envolve ter segurança, envolve segurança financeira, segurança de saúde, segurança, acho que é uma palavra, liberdade é outra palavra importante, e, sim, e principalmente, né, dormir tranquilo sabendo que não passou o pé em ninguém, o que no Brasil é uma grande inovação, né? Assim, por incrível que pareça, né? Eu vejo muitas pessoas falando que o sucesso no Brasil, ele é desprezado e tal. E eu até entendo quem bata no sucesso, porque se você pegar os nossos empresários no Brasil, lógico que na média, mas assim, muitos grandes empresários cresceram fazendo alguma coisa errada, né? Tá aí a Lava Jato que prendeu gente a rodo, né? Tem pessoas de todos os setores, de frigorífico, a construtora, até cervejaria ali no meio, banco. Olha só, e são pessoas que até ontem eram muitos heróis nacionais. O Ike Batista, lá em 2010, se não me engano foi a Exame, fez uma pergunta, qual era o herói do brasileiro, né, do jovem brasileiro? E o Ike Batista figurava ali, naquela época ele estava no auge e tal. E depois, nem sei que fim levou, mas assim, aparentemente estava envolvido na Lava Jato, né? Não sei se foi absolvido, não sei, mas mostrou que teve vários indícios de irregularidades na operação dele. Então, tranquilidade para você, então, seria a palavra, né? É isso. Eu acredito que na era da transparência é muito difícil você esconder as coisas. Muito bem. Thiago, muito obrigado pelo papo. Foi muito bacana recebê-lo aqui no ProTalks. E a gente se fala aí nos próximos episódios. Valeu, querido. Valeu. Pessoal, esse é o episódio de hoje. Até o próximo ProTalks.